Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Corumano Trindade, o seu professor de Geografia. Estou passando por aqui para deixar mais uma aulinha para vocês e hoje nós falaremos sobre as representações gráficas da Terra, ou do relevo da Terra, como vocês preferirem. Então já vamos deixar de praxe aquele pedido de sempre para vocês. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de quando eu vou soltar a nossa próxima aula para auxiliar os nossos alunos. Tá, pessoal? Então agora vamos falar sobre as representações gráficas da Terra. Vem comigo. Bom, pessoal, assim uma coisa que nós precisamos ressaltar a respeito do relevo é que nesta aula eu não vou comentar com vocês o que são cada uma das formas de relevo, porque isso é uma aula que eu já deixei para vocês aqui no canal. É só clicar no cardzinho que vai estar ali em cima e vocês terão uma aula, então, sobre as formas de relevo. Hoje nós vamos estudar como nós podemos representar esse relevo, tá? E esse relevo ele acontece da seguinte maneira, né? O relevo do nosso planeta, ele não é um relevo liso. Ele tem algumas saliências, ele tem algumas áreas planas, ele tem algumas áreas rebaixadas. Como saliências, nós podemos ter as serras, as cordilheiras, as montanhas. Como áreas planas, nós temos as planícies, de repente alguma chapada. Como rebaixadas, nós temos as áreas de depressões, como por exemplo a Fossa das Marianas. Tá, pessoal? E nós temos que reparar que para a gente estudar, né, a altitude desse relevo, nós utilizaremos principalmente as curvas de nível. O que é uma curva de nível? Ela é uma espécie de um mapinha, tá? Que ele vai ser utilizado para nos dizer a altitude de determinada localidade. Vamos supor, aqui nós temos uma estrada que está na altura do nível do mar. Daqui a pouco nós temos um morro que está, sei lá, 50 metros acima do nível do mar. Esses 50 metros estarão destacados. Ó, essa parte é mais alta que a parte anterior e assim sucessivamente, né? Então nós vamos ter esta utilização do que nós chamamos de curvas de nível, onde essas curvas vão nos representar os elementos naturais, como por exemplo rio, floresta, montanhas e também os elementos culturais, como estradas, edifícios, áreas de cultivo, entre tantas outras, tá, pessoal? Aqui do ladinho eu vou deixar um mapinha para vocês, que vocês vão analisar comigo, ali, ó. E esse mapa, ele utiliza as cores, né, para dar uma diferença de altitude, ou seja, a gente obedece um padrão internacional quando a gente vai estudar esse tipo de mapa. Esse mapa que vocês estão vendo ali, a gente vai ter uma coloração mais clarinha nas altitudes menores, ou seja, nas áreas mais baixas, e conforme vai ficando mais escuro, essa altitude ela tende a ir subindo. Porém, quando nós estivermos falando do oceano, é o contrário. Ou seja, aquela altitude mais clarinha é mais próxima do nível do mar, e conforme vai escurecendo, vai tendo mais profundidade. Então, se nós quisermos analisar tudo isso de uma maneira básica, assim, simples, né, unificando as duas, a gente vai dizer que quanto mais clarinho for, né, mais próximo do nível do mar estará. E conforme vai se afastando, e no caso das montanhas, né, ou das depressões abaixo no fundo do mar, vai afundando, né, nós teremos basicamente, então, uma coloração mais escura. E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do perfil topográfico. O perfil topográfico, ele vai pegar essas curvas de nível que a gente já falou para vocês, né, e vai criar um mapa a respeito disso. E agora eu vou trazer um exemplo aqui para ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, pessoal, esse mapinha que vocês estão vendo ali é basicamente da cidade do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Tem ali o Morro da Ucra, tem o Pão de Açúcar, por exemplo, e vocês vão ver aqui na partezinha de baixo ali, nós temos um mapinha daquela localidade. Na partezinha de cima, nós temos aquela localidade com várias nivelações, assim. E aí vocês começam a entender mais ou menos como que acontece a divisão, tá? Dessas regiões, ou seja, aquela partezinha que está um amarelo ali, um begezinho bem clarinho ali, é a parte que está mais próxima do nível do mar. Enquanto conforme vai escurecendo ali na partezinha do Pão de Açúcar, ó, vai ficando mais escuro, vai aumentando a altitude que a gente pode ver naquele mapinha que está na parte de cima. Então, quando nós unimos esses dois mapas, nós dizemos que nós temos um perfil
topográfico. E depois nós temos uma coisa que nós temos que ressaltar, que nós chamamos de bloco diagrama. Bloco diagrama ele é como se fosse um mapa de determinada localidade, só que um mapa bem mais realista. Ele vai ser uma representação da superfície terrestre que vai representar o relevo, vai representar a hidrografia, vai representar os tipos de rocha, o subsolo, as camadas da Terra, entre tantas outras. Eu vou colocar ali para vocês uma fotinho de um bloco diagrama para vocês darem uma olhada. Nesse bloco diagrama, como vocês estão vendo, nós temos ali umas montanhas, nós temos o fundo do mar, nós temos ali como que são as camadas da terra abaixo daquela superfície que está tendo ali. Nós temos alguns barquinhos, nós temos ali um avião passando. Então, tudo isso são coisas que podem ser representadas como vocês estão vendo ali. E ele não precisa ser colorido, por exemplo. Existem inúmeros blocos diagramas que são em preto e branco. É muito comum nos livros de geografia ou nos livros de ciências de vocês terem, por exemplo, um bloco diagrama mostrando as camadas da Terra. Então, pessoal, entendam que é a representação mais real que nós temos, né, de determinada localidade. Porém, o bloco diagrama ele nunca pega uma localidade muito grande. Normalmente ele pega uma área bem pequena para fazer a sua análise, ou seja, para construir o seu bloco diagrama. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aulinha sobre as representações do relevo terrestre. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, ficou com alguma dúvida? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. Pergunta aí, tá? Que eu vou estar respondendo a todos na medida do possível. No mais era isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula de geografia, que será na semana que vem. Então, pessoal, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro quando eu soltar a minha próxima aula para auxiliar os nossos alunos, tá, pessoal? Então, por hoje era isso. Obrigadão a todo mundo que chegou até aqui. Até a próxima e eu fui!